Você pode dizer que para você o viver sou eu e o morrer é lucro? Como é que você administra, sendo minha serva, a possibilidade da morte? E aquilo ficou, e está até hoje, por dias, todas as vezes que eu pestanejo, eu me lembro disso. E aconteceu algo tremendo, porque enquanto eu administrava na minha mente, no meu coração, essa palavra de Deus, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu falava assim: Senhor, só me ajuda em uma coisa no meio desse processo. Não deixa eu perder a minha fé. Não deixa eu esmorecer. Não me deixa eu ouvir vozes estranhas. Não deixa que eu veja testemunhos de tristeza. Não me deixa abalar com nada. Deixa que a minha história seja a minha história. Aleluia! E foi tão interessante que eu vinha fazendo essa oração com bastante recorrência. Teve um dia que eu encontrei a pastora Rafa ali no hall da igreja. E ela falou assim para mim: eu estou orando para que o seu homem interior não se corrompa. Aquilo para mim foi tremendo. Porque a intercessão, irmãos, às vezes a gente está intercedendo por alguém, a gente nem sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa, mas Deus sabe. E Ele leva alguém a orar por você em caminhos que só Ele pode usar como resposta. Então o que eu quero dizer para vocês é que, como cristã, como uma pessoa que se diz conhecedora do Senhor Jesus, do amor dele desde sempre, acho que o meu maior desafio não é buscar a cura. Meu maior desafio é ter a paz de que se Ele fizer, amém. Se não fizer, amém também. Será que eu e você, como cristãos, a gente está alegre porque o final da nossa história é vitória de qualquer jeito? É vitória, é glória, não é? É um novo nome, é um novo corpo, é uma nova vida e eterna. Que fica aqui essa reflexão, porque isso tem queimado no meu coração. Todas as vezes é isso que queima. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós vamos ler do 1 ao 10. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo, de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, porém Pedro lhe disse: não possuo prata e nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé e começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentando-se à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Amém. Senhor Deus maravilhoso, que em nome de Jesus a sua palavra, Senhor, ela penetre nos nossos corações, Deus, e que venha gerar vida, que venha gerar despertar, que venha gerar cura, Senhor, e libertação a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. O que vinha acontecendo, e é relatado no livro de Atos, era poderoso. Tinha acabado de acontecer ali o Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre todos os filhos de Deus que estavam ali reunidos e orando e buscando. E quando desceu, houve uma revolução. Houve um movimento tremendo naquele lugar. E as pessoas começaram a se admirar. Um pouco antes a Bíblia relata que as pessoas falavam em línguas diferentes, porque haviam pessoas reunidas de vários povos. E cada um conseguia entender o que o outro falava naquele idioma.
E as pessoas estavam ainda impactadas e maravilhadas com tudo o que estava acontecendo. E Pedro foi um dos que se levantou, fundador da igreja, e aquele mesmo Pedro que tempos antes havia negado Jesus por puro medo, por puro terror e pânico, agora tinha uma autoridade e uma coragem absurdas que só o Espírito Santo pode dar. Só o Espírito Santo podia dar uma coragem inexplicável. Uma coragem para que ele pudesse dizer palavras de cura, liberar salvação, falar de arrependimento e batismo, tendo a certeza de que essa era uma verdade absoluta e inquestionável. Porque existe algo muito poderoso, meus queridos. Uma coisa é a gente ler e entender, outra coisa é a gente viver e conhecer, de andar com Ele, de vê-lo, de sentir a presença de Deus. E houve uma transformação tremenda. E uma transformação ao ponto de um homem comum como eu e você, que todos conhecemos ali a história, o passado, o temperamento, ser um homem que de repente tinha uma autoridade a ponto de olhar nos olhos de alguém e dizer assim: eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante-se e anda. E é nesse trecho, meus, que eu quero que a gente converse um pouco sobre ele. Eu enxerguei aqui 3 estágios. Sabe, como se fosse um novo convertido? Porque esse homem, ele estava ali, à porta do templo. E naquela época, pessoas que tinham algum tipo de deficiência não podiam entrar no templo. Ao ponto de talvez ele já não ter nenhuma esperança de fé, de cura, de ser amparado, abrigado, que ele ia para a porta do templo não para buscar um milagre, ele ia para a porta do templo para buscar uma esmola. Ele ia para a porta do templo sem nenhuma esperança de ser visto. Ele ia para a porta do templo sabendo que ele não tinha os requisitos para entrar e talvez ser merecedor de algum tipo de graça. E quando ele avistou Pedro e João, cruzaram os olhares e ele falou assim: ei, eu estou aqui. E é muito interessante que aí entra um primeiro ponto que eu acho que é nós termos a certeza de que, independente de quem nós somos e das nossas limitações, o Espírito Santo poderoso está sobre nós ao ponto da gente dizer algo sobrenatural ao outro. Você pode virar para o irmão do seu lado e dizer assim: você será curado hoje, você será liberto hoje. Você pode virar para a pessoa do seu lado e dizer: o seu milagre chega hoje. Não porque eu seja alguém que pode gerar esse milagre, mas porque o Espírito Santo que habita em mim pode gerar esse milagre. E quando você oferece Jesus para alguém, quando você oferece o Espírito, a salvação e a graça para alguém, imagina um novo convertido, ele aceitou Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que depois Pedro tomou uma outra atitude. Ele estendeu a mão direita e ele levantou aquele homem. Então não basta você só falar de Jesus para alguém e dizer que aquela pessoa vai ser salva, vai ser curada, vai ser liberta. Pega na mão dessa pessoa, levanta essa pessoa e ora com ela. Levanta, olha nos olhos, profetiza sobre a vida dela, coloca ela de pé para que ela perceba que ela recebeu um milagre e os pés dela se endireitaram. Quando você perceber que finalmente ela firmou os pés dela, aí você anda lado a lado com ela. Porque logo em seguida a Bíblia vai dizer que esse homem já foi ao lado de Pedro e João para dentro do templo e ali ficou do lado deles. Primeiro eu falo de Jesus e eu ofereço o que tem em mim para quem estiver perto de mim. Depois, para que aquela pessoa não perca aquela mensagem, não perca aquela novidade, eu estendo a minha mão para ela e eu levanto ela. Aleluia. Levanta. Fabi, como é que eu faço isso? Orando, intercedendo, aconselhando, não deixando aquela pessoa faltar aos cultos, buscando ela, tirando ela das prisões que ainda a cercam. Queridos, eu estou lendo um livro que se chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Uns dizem que é uma ficção, outros que não. Mas é interessante que
é um diabo mais velho ensinando um diabo mais novo, seu aprendiz, a como perturbar um novo convertido. Como é que ele faz para perturbar? E pasmem, ele não perturba com grandes coisas. Ele não perturba fazendo uma grande arruaça. Ele perturba com sutilezas. Então aquele novo convertido que está ali relatado no livro, apesar dele estar indo à igreja e ser observado, eu não vou ficar dando muito spoiler não, mas é interessante porque tem relação aqui. Ele sente a presença, ele está naquele primeiro amor e ele sente coisas diferentes, ele é atraído por Deus, ele quer conhecer a palavra, mas ao mesmo tempo o aprendiz vai sendo ensinado a estar ao derredor daquele homem e fazer com que pequenas coisas dentro da casa dele, na relação familiar dele, minem a fé dele. Sabe como? Fazendo ele enxergar a humanidade das pessoas ao redor dele e cegando ele sobre os defeitos dele mesmo. E aí hoje, quando o Senhor me deu essa palavra, me remeteu a esse trecho do livro, que eu falei assim, meu Deus, não basta eu falar, Jesus te ama. Não basta eu dizer, quer aceitar Jesus hoje? Eu preciso estender a minha mão e levantar, para que a libertação seja completa, para que a cura seja completa, para que a igreja seja viva. Alguém perguntava aqui esses dias, será que eu consigo saber o que está se passando na vida do meu irmão ao lado? Eu posso não fazer a menor ideia, mas eu posso orar, eu posso buscar, eu posso ter a certeza. Irmão, você quer saber? Eu estou sentindo na pele. A coisa mais linda que eu ouço é quando alguém só manda assim para mim, estou orando por você. Para mim é a melhor coisa do mundo. Porque eu imagino milhares, dezenas e centenas de vozes subindo a Deus falando meu nome. A Fabiana, a Fabiana, a Fabiana, Senhor, a Fabiana. E é isso que move o coração de Deus. E a intercessão, ela não gera bênção só por quem eu estou intercedendo, ela gera bênção para mim. Enquanto eu cuido das coisas do Senhor, Ele cuida da minha vida. Ele supre a minha e a sua necessidade. Logo em seguida, já com esse homem dentro do templo, as pessoas começaram a correr na direção de onde estavam Pedro, João e esse homem, e começaram maravilhados, estarrecidos, a se juntar ali e perguntar o que é que tinha acontecido, porque todos sabiam que aquele homem era enfermo de nascença. Então não havia como negar o milagre. Não havia como dizer, é um truque. Não havia como dizer que aquilo era uma mentira. Aleluia. O nome do Senhor, meus queridos, Ele é glorificado. Para que não haja dúvida alguma de que foi Ele que transformou a minha vida e a sua. O nome do Senhor, Ele é glorificado para que todos vejam o que Ele pode fazer na minha vida e na sua. Quando a gente fica nu diante de Deus, é mais fácil Ele operar. Sabia? Quando você fica em negação sobre qual é a dor de alma que você tem, fica difícil Ele operar. Uma coisa é ser otimista, outra coisa é negar a dor. Você pode sentir a dor ali, mas depois você ergue a cabeça e fala, eu creio que Deus pode me curar, eu creio que Deus pode me libertar, eu creio que Deus pode virar o meu cativeiro. Como aquela mulher que cruzou com o profeta e alguém perguntou para ela se vai tudo bem, ela disse, vai tudo bem. Por dentro só ela sabia como ela estava, mas quando ela encontrou a pessoa certa, aí ela se derramou. Mas o otimismo, eu creio hoje que esse otimismo, essa esperança, esse vai tudo bem, estava carregado de muita fé e expectativa de que ia ficar tudo bem. Porque senão os dias ficam insuportáveis, irmãos. Não passe pela sua luta de luto. Não faça isso. A alegria do Senhor, que é a nossa força, ela aparece para esses momentos. É a minha força. É a engrenagem que me faz levantar todos os dias. Eu olho para a palavra e a palavra me garante vitória. Eu não posso me perder, não. Não se perca. Aleluia. E as pessoas maravilhadas começaram ali a chegar e a se juntar. E na sequência,
Pedro começa uma pregação com uma exortação terrível, dizendo para ele: ei, não olhem estarrecidos para mim, pois quem operou este milagre foi aquele que vocês crucificaram. Quem operou esse milagre foi aquele a quem vocês rejeitaram. Imagina, você está vivendo naquele século, naquele momento, onde você conseguiu viver a divisão do tempo entre Jesus em vida. Talvez você tenha sido um daqueles que clamou: crucifica-o. E tempos depois você vê todo esse mover ao seu redor, fica estarrecido com os milagres. E talvez você tenha um primeiro pensamento de falar: quanto tempo eu perdi, o que foi que eu fiz? Mas até para esses havia o arrependimento e havia a chance de se converter. E é esse o Deus a quem nós servimos. Há um milagre para mim e para você. E há um Espírito Santo dentro de nós, poderoso. Em 2 Timóteo a palavra vai nos dizer que Ele não nos deu um espírito de temor, não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de ousadia, de amor e de equilíbrio. Meus queridos, eu tinha antigamente ela ainda é viva, uma amiga minha que falava assim: eu falo e Deus se responsabiliza. Eu falo, eu profetizo e Deus se responsabiliza. Se não é no meu nome, no seu, irmãos, Deus não vai deixar o nome dele para Serasa, não. A gente hoje em dia tem medo de profetizar cura, porque a gente fica olhando a perspectiva humana e fica: ai meu, congrego com esse irmão. Se eu falar que ele vai ser curado e ele não for, como é que eu vou ficar? A gente pensa na gente. Ai, eu senti no coração de entregar algo, de falar para aquela irmã que vai dar tudo certo, mas nossa, olha como é que tá. Acho que é melhor não. E esse acho que é melhor não, vai calando a igreja. E os milagres que são para hoje, o mesmo Deus que operou ontem, que opera hoje e que vai operar eternamente, a gente começa a calar a voz do Espírito, porque a gente perdeu o espírito de ousadia. Fala hoje, profetiza hoje e deixa que Deus se responsabiliza. Porque se estiver alinhado com a palavra, vai acontecer. Se estiver alinhado com a palavra, vai acontecer. Eu amo o capítulo 53 do livro de Isaías, em que tem uma descrição sobre Jesus. E ali tem em algumas traduções, fala assim que ele foi um homem de dores, experimentado nos trabalhos. Passou por todo tipo de provação, passou por todo tipo de luta, sentiu absolutamente tudo que um ser humano pode sentir, para nos mostrar que era possível vencer. Ele foi experimentado. E muitas vezes a gente, quando passa por uma diversidade de lutas na nossa vida, a gente não aceita. Mas Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? A experimentação traz uma intimidade muito grande. Eu quero que você se alegre com essa palavra. A experimentação traz intimidade. Ser parecido com Ele. Entender o que é a paz que excede o entendimento quando tudo ao meu redor é turbulência. Conhecer essa alegria da qual nós estamos falando aqui agora. Crer no milagre quando as perspectivas são diversas, antagônicas a tudo aquilo que a Bíblia diz. Profetize. Tome posse. Aleluia. Levanta. Fita nos olhos do seu irmão e fala: levante-se e ande. Sai da estagnação. Eu não sei onde é que está parada a tua vida. Eu não sei por quanto tempo você está sentado ali na entrada do templo, sem se achar digno de entrar e clamar e levantar. Hoje você firma os seus pés que estão endireitados e entra no templo diferente. Hoje você entra no templo diferente. Fala: Senhor, os meus pés estão firmados.
Porque eu creio que o Espírito Santo já endireitou, já curou tudo aquilo que está endireitado. Aleluia! Loa chorecanda ralabaia, demandaia, subliminda la sai. A gente demora para entender que estar com Cristo vai muito além de ter uma vida tranquila. Vida muito tranquila é perigoso. A nossa querida irmã testemunhou isso aqui na sexta-feira. Ela disse assim: irmãs, eu vivi tão tranquilo que eu fiquei com medo. Achei perigoso, achei estranho. Eu também, viu, minha irmã? Quando está tudo muito tranquilo, eu fico pensando: meu Deus, quem é que eu estou agradando? A Deus ou o inimigo? Porque é isso. Sabe como viviam esses convertidos que estavam vivendo esse momento de Pentecostes? Esse momento de poder, de autoridade? Está escrito aqui no capítulo 2, está escrito assim, ó. Que os convertidos viviam assim. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Aí o segredo de ter a ousadia do Espírito é quando você tem temor também a Deus. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eita! Sabe o que eu e você temos que ter em comum aqui hoje? A fé. Eu e você temos que ter em comum aqui hoje a ousadia. Eu e você temos que ter em comum aqui hoje Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Suficiente. E mais nada será necessário. Imagina o poder dessa igreja aqui, ó, dando as mãos, tendo um objetivo comum e havendo temor em cada alma, o poder que será gerado neste lugar, para que a cura seja derramada, para que a libertação seja derramada, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que portas sejam abertas e para que vidas sejam transformadas, porque os milagres são para hoje. No primeiro domingo, o pastor nos deu a oportunidade de ministrar uma palavra aqui. Recentemente o irmão veio testemunhar. Nós falávamos sobre a gente usar um pano novo, um pano velho, ou sobre a gente pegar um odre velho e colocar vivo. A gente não pode querer resultado novo, praticando as mesmas coisas ou não praticando. A gente não pode ter os velhos costumes, ser apegado a religiosidades e não ter ousadia do Espírito. Para mim, o que representa essa palavra hoje é toda vez que a gente crê na cura do irmão, mas não crê na nossa. É quando a gente mede a possibilidade de cura pelo que você enxerga a perspectiva daquela pessoa e pensa: acho que não está merecendo. Só Deus que sabe fazer diferente. Se você hoje sente que pode ser mais ousada, mais ousado na sua oração, mude hoje a sua oração. Mude agora, para você ter um resultado diferente, para você gerar testemunho de vida. E o nome do Senhor será glorificado. Eu creio assim. Como é que pode, irmãos? Nós estamos aqui falando que quem gerou esse milagre através do poder do Espírito Santo foi um homem simples, de pouca educação, que tinha um trabalho simples, comum, que foi muito moldado por Deus, em que Jesus tinha que ministrar, e que pouco antes da crucificação foi lá, arrancou a orelha do soldado, e Jesus ainda teve que dar mais uma corrida. Pedro, dá uma acalmada aí, não é assim que a gente resolve. Como que você explica que aquele que conhecia de andar junto só foi entender depois que recebeu o Espírito? E isso gerou uma transformação interior em Pedro. Aquele que negou, morrendo de medo ao Senhor Jesus, depois estava perante o sinédrio, em grande autoridade.
argumentando em ir. E é isso que eu e você temos que querer para hoje. Senhor, eu não vou na força do meu braço, eu vou no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu não vou no meu argumento, mas eu vou, aleluia, pelo poder da tua palavra. Senhor, eu vou com o meu intelecto, mas eu vou crendo no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Crê. Coloca na sua mente agora alguém por quem você precisa interceder nessa noite. Ou se é por você mesmo, interceda por si. E eu convido você para que a gente faça uma oração. Posso, pastor? Amém. Ficar de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, conduza-nos nessa oração agora, para que cadeias sejam quebradas. Nós cantamos aqui antes da palavra que Ele era um Deus de promessa, que Ele fazia caminho no meio do deserto, não foi assim? Então, se hoje você está sem perspectiva, você não vê saída, você não vê conclusão, você não sabe o que fazer, este é o momento de Deus entrar. Então ora diferente. E eu quero que você clame ao Senhor. Clame por mudança. Estende a mão para mim e me ajuda a levantar e afirmar os meus pés para que eu endireite, Senhor. E para que eu possa entrar no templo diferente e receber o Espírito Santo. Deus poderoso, maravilhoso e santo. Em nome de Jesus, ó Pai, intercedemos agora pelo Teu povo, pela Tua igreja, Senhor, de modo que cadeias venham a ser quebradas, ó Deus, que a timidez venha a ser quebrada, Senhor, e que a ousadia seja uma realidade, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós tenhamos uma mudança interior e que a palavra seja verdadeira, seja viva, seja um argumento forte. Senhor, pois em nome de Jesus todas as coisas são possíveis. A tua palavra diz que para o Senhor nada é impossível. Então, Senhor, se há alguém desenganado, Senhor, por quem nós estamos intercedendo, haverá cura. Nós cremos no milagre, nós cremos na restauração, nós cremos no Deus que junta cada osso ao seu osso. Nós cremos num Deus que pode restaurar a vida. Nós cremos num Deus que pode ressuscitar os mortos. Sim, Senhor, esses milagres eles estão para hoje. A vida é para hoje, Deus. A transformação ela é para hoje. Renova a nossa fé, o dom da fé, Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Renova, Senhor, renova em nós o dom do amor, Senhor, para que nós não queiramos orar somente por nós mesmos, mas tenhamos misericórdia, Senhor, tenhamos a empatia de estender a mão e levantar o outro, de interceder orações, de orar para as pessoas que têm perdido tudo, de orar por aqueles que passam fome, por aqueles, Pai, que perderam a esperança e já não enxergam perspectivas, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, aviva, 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 Senhor, o nosso coração, Deus. Ah, Deus, que nós olhamos, Pai, para Ti, somente para Ti. E que toda a nossa autoridade que o Senhor já nos deu seja utilizada para bom proveito, Senhor. Que façamos bom proveito da autoridade, Senhor, que é clamar em Teu nome, clamar através do Teu sangue, para que hajam milagres, para que hajam curas e libertação. Senhor, que todo mal caia por terra nessa noite. Que todo mal caia por terra, que toda cadeia seja quebrada, que toda corrente seja quebrada, que todos os grilhões sejam quebrados. Libera a língua, libera a boca para o clamor. Levanta a voz, levanta a voz, levanta a voz. Alabashiri mandalaia sóbia. Levanta a voz. O Senhor te ouve, Ele te enxerga. Ele te supre e conhece as suas necessidades, mas levanta a voz, levanta.
Levanta. Aleluia. Ei, Jesus, acampa os teus anjos acampa os anjos ao redor da tua igreja. Visita, Senhor, os leitos de hospital. Visita a nossa casa, naqueles cantos escondidos, aonde nos sentimos oprimidos, aonde não sentimos alegria. A nossa casa não é frutífera, Senhor. Quebra todo mal, despedaça todo jugo, Senhor. Se ainda há raiz de incredulidade no nosso coração, arranca, Senhor. Que tenhamos uma fé pura, uma fé genuína. É isso. Ore pelo seu irmão. Coloque-se diante da dor ou da angústia do seu irmão e interceda por ele, igreja. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Que o teu nome seja sempre e para sempre glorificado. Em todo tempo, a cada momento. O nome seja glorificado. Sempre. Igreja, nós somos Atos hoje. A gente não pode achar que o poder, as maravilhas e o impossível ficaram na história para a gente ler e sonhar. A gente tem que acreditar que é para hoje. Eu precisei ter uma enfermidade para o Senhor começar em muitas camadas. E uma delas é de voltar a ser encorajada a dizer para você nessa noite que milagres existem para hoje. Que não existe pessoa nessa terra que Ele não possa transformar. Um Deus que assim, situação, circunstância, vira cativeiro, que transforma caráter. Sim. Muitas vezes a gente crê que Deus pode curar uma doença incurável, mas a gente não crê que Ele pode moldar o caráter de alguém que a gente ama, mas a pessoa não se endireita. Não é assim. A gente olha para aquela pessoa e fala, não tem jeito. E às vezes a cura é numa raiz de dor que a gente não enxerga e a gente já não acredita mais. O Senhor está falando aqui. Quando você olhar para alguém e você pensar, não tem jeito, é um temperamento muito difícil, é um comportamento que não muda, não ore para que essa pessoa só mude o comportamento. Peça para o Senhor curá-la. Porque existe uma raiz interna dentro dela que moldou aquilo que é hoje. E aí a gente começa a ficar meio cético, meus irmãos. Eu já vou encerrar. A gente começa a ficar meio cético. E a gente começa a selecionar milagres aplicáveis à palavra do Senhor. Um mundo doente. Um mundo doente. O lugar que você vê gente com mais fé dentro de um hospital. Sabia? Porque quando aquela pessoa já não tem mais nada a perder, quando ela fala assim, daqui ou eu sou curado ou eu vou para um caixão. Ali a fé parece que renasce. Porque ela já não tem mais nada a perder a não ser a própria vida. E ali as perspectivas são, gente, sabia? Aquilo que era muito importante passa a ser nada. Eu vou dar um exemplo para vocês que vai parecer bem fútil, bem trivial. Eu passei a minha vida inteira no meu cabelo. Escova progressiva, relaxamento, chapinha, escova toda semana e qualquer garoa já me desesperava porque eu não gostava do meu cabelo. A vida inteira, até 30 dias atrás. Quando eu falo de libertação em muitas camadas, quando eu sentei lá e a minha amiga Sara foi lá e raspou a minha cabeça e eu me vi completamente careca no espelho, foi uma alegria tão grande por Deus. Que eu me achei bonita e foi como se o Espírito Santo falasse, aí ó, é assim que eu te vejo, esse cabelo aí só estava te dando trabalho. Ele resolveu assim, um problema que por 44 anos eu tentei resolver. É claro que eu quero que o meu cabelo cresça, é claro. Mas
A enfermidade física tirou a camuflagem de muitas outras dores, pelas quais eu já não enxergava mais. Porque não era só uma vaidade, era uma ferida. Deixa Deus curar a sua história por completo. Deixa Ele transformar e quebrar todo o jugo, toda essa raiz, esse peso. Tira de sobre você tudo aquilo que você tenta carregar para esconder até de Deus. Tira. Traz toda a sua carga e leva o jugo de Jesus, que é bem leve. Amém? Você recebe isso? Fala: Senhor, eu quero o jugo de Jesus. Eu quero o teu jugo, Senhor. Deixa o meu fardo aqui hoje, Deus. Eu deixo o meu fardo e eu levo o jugo. Aleluia. Que em nome de Jesus você receba essa palavra no seu coração e que ela vire ação de fé sobre você, para que a tua vida seja transformada. Amém? Eu agradeço e as palmas louvam ao Senhor. Amém, Jesus.